3 anos já tem seu filho, Ana? Boa noite, estamos ao vivo. A gente está reunido aqui para discutir, né, os militares e a crise brasileira, fazer o lançamento do livro recentemente publicado pela editora Alameda. A gente vai fazer o lançamento da obra e vamos fazer um debate sobre como é que está a participação dos militares na política atual, né? Esse é um evento organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas de Segurança Internacional, o GEPSI, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Temos 3 debatedores interessantíssimos, né? Pessoas que já trabalham há muito tempo com essa temática das relações civis militares no Brasil, tanto a partir da perspectiva histórica, quanto do momento atual, da conjuntura atual que vivemos. É um prazer receber os 3 aqui, apesar de que não é um tema que vem sendo muito fácil de se discutir, né, já que é uma série de desvios de função, uma série de problemas acontecendo nas relações civis militares na atualidade. Isso aumenta a importância do tema, aumenta a nossa responsabilidade de discutir essas questões, mas, ao mesmo tempo, a gente passa a discuti-las de forma um tanto quanto ruim, né, pela precariedade das nossas instituições na atualidade, né. Eu vou iniciar apresentando os 3 convidados. Nós temos de início o João Roberto Martins Filho. Ele é professor titular sênior do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos, coordenou de 96 a 2016 o Arquivo de Política Militar Ana Lagoa, da UFSCar, publicou várias obras e organizou coletâneas sobre história militar e relações civis militares no Brasil. Foi presidente da ABED, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, de 2006 a 2008. Temos também a Ana Penido, pesquisadora do GEDS, Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, e do Instituto Tricontinental. Ela é bolsista da CAPES, de pós-doc, do programa Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. E temos também o Hector Luiz Sampierre, que é coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, coordena a área de Paz, Defesa e Segurança Internacional da pós-graduação em Relações Internacionais do Santiago Dantas, é fundador e líder do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDS, da Unesp, né? É um prazer ter os 3 aqui comigo, para discutir, né. Eu vou fazer hoje muito mais um papel de mediador do que participar ativamente do debate, né, mas é uma alegria muito grande contar com a presença dos 3. Como eu disse, né, são 3 das pessoas que eu mais admiro, mais respeito, porque trabalham com extrema qualidade, mas não só por isso, também porque são pessoas fantásticas, né. Então, estou entre pessoas aí que eu gosto muito e admiro muito, e isso, por si só, para mim, é uma grande alegria. Agradeço demais a participação de vocês. Eu vou também fazer um compartilhamento de tela aqui, vamos ver se eu vou conseguir, porque eu vou mostrar já de início, né, a obra para todos. Trata-se, né, do livro Os Militares e a Crise Brasileira, organizado por João Roberto Martins Filho. Aqui é a página da própria editora, né, Alameda, e ele tem capítulos de vários dos bons professores, né, sobre relações civis militares no Brasil, né, a começar, né, pelo Manuel Domingos Neto, Francisco Carlos, Marcelo Godoy, enfim. Eu não vou ler todos, né, isso aqui é só para dar um gostinho de vocês, né, para que tenham interesse em adquirir a obra. Infelizmente, né, nós não podemos fazer o lançamento presencialmente pela pandemia da Covid, mas, enfim, são diversos capítulos que abordam desde questões históricas das relações civis militares no Brasil até questões atuais, né, de como vem se dando a participação dos militares na política nacional. Tá? Então, fica o convite aqui, ele está à venda no site da Alameda Editorial, e está pela bagatela de R$ 64, né, um preço aquém da qualidade enorme, né, da obra e de todos os autores e autoras que fazem parte dessa edição, que eu reputo como sendo um dos livros essenciais, né, um dos livros de cabeceira para quem quer entender um pouco
o papel dos militares na política brasileira. Desde a sua origem, né, até os dias atuais, já que os nossos militares nunca se retiraram, né, da política nacional. Eu vou, sem mais delongas, passar a palavra para o professor João Roberto. Professor, vivemos um momento bastante difícil, né, um momento em que, me parece, né, os militares se aproveitaram de uma série de lacunas institucionais. Nunca o Brasil efetivou, de fato, né, o controle civil sobre as Forças Armadas, e no momento em que eles conseguem eleger o Bolsonaro, um presidente que representa o seu projeto de poder, acabam tomando conta aí, né, segundo dados do Poder 360, por exemplo, de mais de 6 mil cargos na esplanada entre militares da ativa e da reserva. Então, é uma presença enorme, é uma presença que prejudica não só as Forças Armadas, né, porque há desvios de função, eles acabam ocupando cargos para os quais eles não estão preparados, mas também é prejudicial à nossa democracia, né, que perde muito em qualidade. Então, sem mais delongas, passo a palavra, agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, e é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Boa noite, eu é que agradeço, é um prazer estar aqui com você, Juliano, obrigado pelo convite dessa atividade do GEPSE. Várias vezes já debati com a Ana Pinido, é um imenso prazer também contar com ela nessa live, e o Hector Saint-Pierre. São, então, 3 autores desse livro que você mostrou aí, e que é bom dizer que é uma obra coletiva. Coletiva, é evidente que, por ser uma coletânea, ela tem vários autores, mas ela não é coletiva nesse sentido de ter vários autores, é coletiva porque ela se fez dentro de um diálogo intenso entre os autores. Os autores não foram só convidados a entregar artigos e depois eu colecionei os artigos e escolhi, de forma alguma. Havia um intenso debate, de forma tal que a gente se sentia à vontade de se apropriar imediatamente de alguma ideia nova que alguém lançava e em seguida já incorporar nas nossas intervenções. Tem sido muito frequentes, desde o início do governo Bolsonaro. O caráter coletivo dessa obra, ele não é uma coisa muito comum, né, na universidade, né? A gente estuda um aparelho de Estado, que são as Forças Armadas, que se caracteriza por uma ação, na medida do possível, unitária, hierarquizada, disciplinada. É evidente que pode sempre haver tensões dentro das Forças Armadas, mas eles são centralizados, eles têm um comando, têm uma hierarquia, têm uma disciplina. A universidade, ela tende a uma força mais centrífuga, né? Ou seja, é difícil você fugir da carreira individual. Essa obra, que foi planejada no final de janeiro do ano passado, e que acabou saindo no momento em que a crise estava muito séria, né, tendo uma repercussão inesperada, ela tem esse caráter que, de certa maneira, ela é a continuidade de um outro projeto coletivo, que foi a fundação da ABED. Porque a fundação da ABED se deu, vamos dizer assim, em outubro de 2005, na Ampox, em Caxambu, Associação Brasileira de Estudos de Defesa, mas até a gente conseguir todo o aparato burocrático para poder fazer o primeiro congresso foi feito 2 anos depois em São Carlos. Depois tivemos congresso logo em seguida em Niterói, em Londrina, em Belém do Pará, em São Paulo, em Fortaleza, e aí a ABED deslanchou. Agora, o que mais eu achava interessante na ABED é que ela reuniu pessoas muito diferentes entre si, mas que tinham um objetivo comum de conhecer melhor o tema militar e, na época, fazer uma coisa que é mais ou menos inescapável para quem estuda os militares, era aprender no diálogo com eles mais sobre esse meio tão fechado, né? A ABED, então, ela foi essa experiência de trabalho conjunto e que tem continuidade nesse livro. Então, isso é uma coisa que eu já queria enfatizar desde o início. Por outro lado, a obra também não é uma obra conjuntural, né? A própria editora, a Joana, que é editora da Alameda,
ela sempre me deixou claro isso. O livro, você pensa nele por um prazo de 10 anos, não é uma revista, não é? Então, é lógico que houve uma certa coincidência feliz, ou infeliz, né, de o livro ter saído num momento de crise política, principalmente por causa da publicação do livro do Vilas Boas, e depois, logo em seguida, a demissão do ministro da Defesa e dos três comandantes, mas eu acho que eu entendi bem como organizador que os textos não eram textos datados, não é? Esse livro está aí para ser lido daqui a um bom tempo, como testemunho de uma fase uma conjuntura muito particular, né? Quer dizer, ninguém imaginava que nós íamos estar numa situação como a que a gente está hoje, né? Um governo completamente imprevisível, um chefete, que é o presidente da República, que dá a pauta. Ultimamente ele não tem conseguido fazer isso, mas ele tem feito isso, e com o inegável apoio das Forças Armadas, né? Por mais que se diga que, mas não é instituição. Ora, não é instituição. Alguém tem dúvida que a nomeação do Pazuello teve que ser aprovada pelo alto comando do Exército? Alguém acha que não houve aí um diálogo entre os militares do Palácio, os militares da Ativa, para examinar a conveniência ou não dele ir para o Ministério da Saúde em plena pandemia e levar junto com ele pelo menos uma dúzia de oficiais para fazer um trabalho, como eles fizeram, de desmantelamento do Ministério da Saúde? Então, há esse comprometimento da instituição, inclusive da imagem da instituição, com o governo Bolsonaro. Bom, eu acho que, do ponto de vista nosso, de estudiosos de defesa, até eu tenho dialogado muito com a Ana sobre essa questão, quer dizer, nas lives, né? Hoje eu acho que não é o momento de estudar especificamente a defesa. A questão militar está se impondo sobre a questão da defesa, não é? Mesmo porque a defesa, ela é uma questão que floresce em democracias, né? O estudo da defesa. Senão você fica obrigado a enfrentar a questão da intervenção dos militares na política, que já é, mesmo que não seja uma ditadura, já é uma democracia bastante prejudicada, se você está discutindo esse tema. Então, eu queria destacar isso. Esse grupo de professores que fundou a Associação Brasileira de Estudos de Defesa e que implantou uma hegemonia civil bastante clara nessa associação, que os 7 da diretoria sempre havia um militar, mas os outros 6 eram civis. Esse grupo, ele apostou, acho que um pouco também inspirado pelo exemplo argentino, porque nossos colegas argentinos eram muito participantes, inclusive na ABED, na democratização das relações da política de defesa no Brasil. O Hector pode falar mais disso. Então, houve nitidamente um investimento nosso nesse diálogo. Nunca deixou de ser tenso esse diálogo, né? Nunca os militares deixaram de externar que eles não concordavam com a nossa postura, né? Que era uma postura que nunca deixou de ser crítica, mas esse diálogo ele acaba passando por um momento de crise a partir da Comissão Nacional da Verdade. Eu não concordo com a ideia de que a Comissão Nacional da Verdade foi o elemento fundamental para os militares resolverem romper aquela forma discreta de participação na política que eles tinham e entrar diretamente aos milhares no governo de um cara que tinha sido um capitão rebelde dentro das Forças Armadas, dentro do Exército especificamente. Mas, de qualquer modo, para os estudiosos de defesa, foi um momento de ruptura. Por quê? Porque primeiro, porque muitos de nós participaram da Comissão Nacional da Verdade, tá? Segundo, porque nós concordávamos com a Comissão Nacional da Verdade. E é evidente que os militares não concordavam. Então, passou a existir aí uma área ampla de atrito e de tensão que não existia até essa data. Então, desde 2007 a 2014, era muito mais fácil manter uma perspectiva de contatos, né, de diálogo com as Forças Armadas. E, a partir daí, nós passamos um período em que a crise política acaba dominando a situação. Eu digo a partir daí, desde o final do ano 2014, que, por sinal, é o mesmo momento em que, em novembro, Bolsonaro entra dentro da AMAN e lança sua campanha em 2018, que é um absurdo completo. Ele lança dentro de uma instalação militar.
E nós, então, passamos a ter uma postura inevitável de apoio à Comissão Nacional da Verdade, e as tensões, pouco a pouco, vão aparecendo. Mas, eu já falei isso várias vezes, nós não percebemos exatamente o que estava acontecendo. Acho que o que percebeu melhor foi o Piero, que estava com um contato maior, mesmo com o estudo etnográfico que ele fazia, ele percebeu antes, mas a gente não percebeu o que estava acontecendo. Uma vez que isso aconteceu, quer dizer, a partir das manifestações, depois do afastamento da Dilma, do general Vilas Boas, comandante do Exército, a partir das manifestações frequentes que ele passou a fazer na imprensa, e no livro dele ele diz por quê, inclusive ele estimulou os comandos regionais a fazerem isso, a falarem, a não ficarem mais em silêncio. A partir dessas intervenções dele, nós já fomos percebendo que a coisa estava realmente caminhando para uma intervenção maior deles na política. Isso daí ficou claro em abril de 2018, quando houve aquele fatídico tweet que mudou o curso das eleições de 2018. Tá? O que havia na nossa percepção da coisa, eu pelo menos tinha essa percepção, posso falar no meu nome, é que a gente ainda acreditava um pouco que o Vilas Boas era mais moderado e que havia vozes dissonantes. Hoje em dia a gente acha que não, havia uma ação coordenada, sem vozes dissonantes, e que quando falava, por exemplo, o Heleno, ou quando falava o Mourão, ou quando falava o Rocha Paiva, na verdade, eles nos bastidores se entendiam. Foi um plano muito bem dissimulado, porque o Vilas Boas o tempo todo ficava falando que, como comandante do Exército, falando que era um absurdo pensar num golpe militar ou numa intervenção militar. E nisso ele tinha razão, porque na verdade o projeto deles era outro. Era conseguir, por interposta pessoa, voltar ao poder, né, que era o caso do Bolsonaro, e legitimar essa volta com o voto popular. Esse que eu acho que foi a manobra diversionista que ele fez, ficar tocando na ideia de que não haveria golpe, e essas manifestações dele muitas vezes nos iludiram, né? Que podia haver uma certa diferença entre ele e os generais rebeldes, aqueles que já desde o governo Lula falavam, para começar, o Heleno, né, que perdeu a expectativa que ele tinha de ser comandante do Exército, ele daí para se dedicou ódio. Já existe um período de 3 anos entre a campanha eleitoral e o governo Bolsonaro, já os primeiros 2 anos do governo Bolsonaro, eu acho que já existe a possibilidade de propor uma certa periodização. Eu diria, o projeto deles de voltar ao poder com o Bolsonaro funcionou. Eles voltaram. E depois disso se locupletaram com cargos públicos. Não se trata só disso, né? Trata-se de um projeto político. Mas eu acho, e eu defendo essa ideia, embora alguns colegas da coletânea não concordem, é que o projeto não funcionou na sua segunda parte. A sua segunda parte é que eles preferiam ter ficado nos bastidores, mais ou menos funcionando como eminência parda do governo Bolsonaro. O Bolsonaro dinamitou esse projeto, a partir, inclusive, da demissão do general Santos Cruz, da Secretaria de Governo. Então, só para lançar isso para o debate, eu já estou passando do meu tempo, a periodização permite ver como é que eles participaram da campanha eleitoral, antes, como é que foram as primeiras manifestações, né, como essa do Bolsonaro na AMAN, em novembro de 2014, como é que eles participaram da campanha eleitoral, o que eles pretendiam no início do governo até a queda do general Santos Cruz, e aí começa a ficar claro que existe um grupo neofascista no governo que disputa poder com os militares, evidente que não tem a articulação e o peso que os militares têm, mas ele existe. Depois disso, há um afastamento, mais ou menos de uns 6 meses, e aí, com a nomeação do general Ramos, já passa a existir um fortalecimento dos militares que vai até essa demissão recente do ministro da Defesa, que, para mim, inaugura um novo período. Não muito claro, mas inaugura um novo período. Só para terminar, eu não acredito que esse governo seja um governo militar, em primeiro lugar, e eu não acredito que não exista uma coisa chamada bolsonarismo ou governo Bolsonaro. Eu acho que existe essa coisa. E isso é motivo de tensão com os militares, que prefeririam, talvez, que a participação deles no governo fosse menos tumultuada e menos exposta do que o Bolsonaro faz questão de fazer o tempo todo. Então, a última questão a pensar é a questão de qual vai ser o futuro disso tudo. O que nós vamos fazer, uma vez que essa pasta saiu do tubo,
para fazer a complicada operação de tirar, pegar a pasta e fazê-la voltar para o tubo. Todo mundo sabe que não é uma coisa fácil. Então, em 2022, o que a candidatura democrática devia propor nessa área, o que ela também não devia falar, porque muita coisa é melhor ficar quieto do que falar, na campanha eleitoral de 2022. A grande palavra de ódio para mim é os militares fora da campanha eleitoral, ao contrário do que aconteceu em 2018. Militares nos quartéis durante a campanha eleitoral e depois o próximo governo vai estabelecer uma política para as Forças Armadas. Muito obrigado, é isso. Eu falei 13 minutos, né? Mas foi possível. Obrigado. Muito obrigado, professor, em especial pela qualidade das palavras, né? Sempre uma verdadeira aula, é um prazer ouvi-lo e aprender, né? Acho que foi uma fala contundente e que retrata bem, né, o quanto houve de preparação dos próprios militares para essa reentrada no poder, né? E a grande questão é que eles voltam ao poder justamente no momento em que o nível de conservadorismo, não só das Forças Armadas, mas de todas as instituições do Estado, está muito elevado, né? Hoje, e isso ainda não foi amplamente divulgado, o Aras, né, o PGR, entrou com uma queixa-crime contra o professor Conrado Hübner, da USP. Ele já tinha demandado contra o Conrado no Conselho de Ética da USP e agora resolve entrar com uma queixa-crime, né, um absurdo total. Enfim, as nossas instituições estão realmente sendo testadas de todos os lados e as Forças Armadas fazem parte desse contexto mais amplo, né? Então, muito interessante ouvir um dos maiores especialistas nesse assunto, né? Sem mais delongas, passo a palavra à Ana. Boa noite, Juliano. Boa noite para quem veio assistir a gente. Eu agradeço muito o convite de vocês, até porque isso dividir a mesa com o João e com o Hector, que é quase meu muso inspirador, eu acho que é um enorme prazer. Eu, na verdade, preparei primeiro uns comentários sobre o livro, até para completar, acho que duas coisas que eu acho que são bacanas do livro, e depois eu queria apresentar algumas possibilidades para a gente analisar o momento atual. Sobre o livro, tem duas coisas que eu queria demarcar. A primeira é que isso são muitos artigos e a maioria deles, optam por abordagens metodológicas distintas, o que torna o livro muito rico. Eu acho que faz falta, inclusive, alguma obra que se debruce a discutir metodologia de pesquisa sobre Forças Armadas, porque algumas metodologias comuns a outros campos de pesquisa, então, por exemplo, projeto de grupo, como é que funcionam as entrevistas, quem escolhe quem é entrevistado, como que essas pessoas são preparadas para responder. No meio militar, isso toma outra conotação. E o livro tem múltiplas abordagens mesmo. Tem gente que faz análise de jornal, tem gente que faz análise teórica, filosófica, historiográfica, etnográfica. Então, tem gente que, inclusive, usa o mesmo objeto, por exemplo, essas postagens de tweets para chegar em conclusões diferentes. Então, acho que esse ponto do livro é muito interessante para quem pesquisa Forças Armadas de forma geral, torna o livro também muito rico. E uma segunda questão que eu não podia deixar de pontuar é que você falou sobre experiência, é óbvio que eu tenho muito menos experiência do que os meus dois colegas aqui, mas eu sou fruto de um investimento dos governos progressistas nos programas pró-defesa e pró-estratégia, que foram pequenos, quando for comparar em termos de orçamento, mas que produziram uma nova geração de pesquisadores sobre isso. E nos programas de mestrado e doutorado, muitas mulheres ocuparam essas cadeiras. Então, acho que o livro também tem esse aspecto de mostrar que vem uma nova geração de pesquisadoras. No livro, além da minha orientadora, amiga, parceira, professora Suzelei, tem também a Adriana e a Modi, que são mais jovens como eu, e acho que daqui para frente, outras obras que vierem a ser organizadas com esse tema, certamente contam aí com uma multiplicidade de mulheres se debruçando sobre assuntos de defesa, Forças Armadas e segurança. Bom, indo agora para a discussão mais contemporânea, né, o que está acontecendo nessa relação dos militares com a política. Outro dia, eu fui revisar para tentar organizar, assim, quais as possibilidades de interpretar o que está acontecendo.
até para ver se eu tenho certeza sobre a possibilidade analítica que eu levantei, junto com a professora Suzerlei, que é essa ideia mesmo de partido militar, que no livro, inclusive, quem também trabalha em diálogo com a gente é o Marcelo Pimentel. Mas quais que seriam essas possibilidades? Eu acho que, assim, primeiro a gente pode organizar elas em 3 grandes grupos. Um primeiro grande grupo são os autores que têm uma perspectiva mais organizacional, que vão olhar para dentro das Forças Armadas, o que está acontecendo ali dentro. A gente pode pensar um segundo, outro grande grupo, que é quem vai olhar para uma perspectiva mais da relação dessa instituição com a sociedade. Olha, a sociedade inteira está caminhando para a direita, então as Forças Armadas caminhariam para a direita. Quem discute, por exemplo, vivandeiras e essa perspectiva, pensa um pouco nessa relação com o mundo de fora. E acho que tem quem tenta fazer as duas coisas, olhar o que está acontecendo, qual é a conjuntura externa, e como é que isso se reflete internamente, tentando perceber fissuras e concordâncias, coesões, também dentro dos muros da caserna. Nenhuma dessas formas é a mais correta, acho que depende da pergunta que a gente formular. Mas aí minha ideia para esses 10 minutos era a gente tentar pensar um pouco sobre essas diversas possibilidades analíticas. Uma primeira delas é quem fala, por exemplo, nas Forças Armadas como um poder moderador. Então, nesse sentido, eles estariam se colocando nesse jogo da política muito mais como um árbitro. Então, eles não participam, eles estão acima dos jogos, acima dessas disputas mesquinhas do cotidiano político. Acho que a conjuntura vem demonstrando que essa não é uma explicação adequada para o momento atual, porque eles estão imersos no jogo. Você foi claro nesse sentido, Juliana. Hoje eles fazem parte do problema que a gente tem para reerguer a democracia brasileira. Uma outra possibilidade que dialoga um pouco com essa é a que vê as Forças Armadas como poder de tutela. Então, naquele sentido, assim, de que a sociedade civil é menor de idade e, eventualmente, precisa ter alguém ali mais bem formado, com mais qualidade, mais comprometido com a nação, que vai ali fazer uma arrumada na casa, eventualmente, e aí depois sai de cena, fica nos bastidores. Eu acho que talvez essa interpretação coubesse em outros momentos. No governo Temer, por exemplo, eles aparecem um pouco nessa lógica, né? Nós somos os fiadores desse governo. Mas no governo Bolsonaro, definitivamente não, porque eles estão imbricados, ocupando milhares de cargos e mais, levando um pouco da lógica militar para essa dinâmica da política. Então, acho que esse é um primeiro campo aí de interpretações. Um segundo campo seria quem vê a perspectiva mais classista. Então, seria as Forças Armadas atuando como um instrumento das classes dominantes que estão hoje no poder do Estado. É uma possibilidade de interpretação. Eu acho que essa possibilidade ela é um pouco difícil, seja porque ela não explica quando as Forças Armadas não adotam esse comportamento. Então, em vários momentos na América Latina, a gente teve Forças Armadas inclusive contradizendo elites dominantes vinculadas a capital internacional, e também não explica as fissões, as fissuras que existem dentro da nossa própria elite brasileira, que é isso, né, muito subordinada aos Estados Unidos, assim como, infelizmente, são as nossas Forças Armadas, mas isso eu vou deixar para o Hector falar. E tem uma outra possibilidade de interpretação classista também, que é essa ideia de que as Forças Armadas, elas expressam as intenções da classe média. Então, ali em 2013, quando tiveram aquelas jornadas de junho e ali, teoricamente, os movimentos atuando, as Forças Armadas também estariam, a partir daquele momento, entrando em ebulição e assumindo aquelas pautas, principalmente a questão da corrupção, né, do lavajatismo, levando elas a público. Então, esse é um segundo grande grupo de possibilidades de explicação. Uma terceira possibilidade é aquela que vai dialogar mais com o campo de dentro, que aí a gente pensa naqueles autores que vão falar de orfandade, dessa carência de reconhecimento institucional, ou dessa carência de reconhecimento de que em alguma medida, as políticas de defesa são importantes. Para quem adota essa explicação, por exemplo, os militares não teriam tido prestígio suficiente dentro dos governos petistas. E aí, nesse sentido, o Bolsonaro, além das entregas materiais que ele faz, né, inúmeras, diversas e enormes, ele faz também, ele dá para esses militares esse status, né, de conselheiros do rei. E isso interessa. E, ao mesmo tempo, também tem quem dialogue com essa discussão, trazendo a dimensão da multiplicidade de tarefas nas quais os militares brasileiros são engajados. Então, nesse sentido, quando a gente aplica militares, por exemplo, em operações de garantia da lei e da ordem,
a gente estaria ampliando a probabilidade deles quererem se imiscuir em outras áreas que não são áreas, a priori, que eles deveriam estar se dedicando. Então, nesse sentido, esse maior protagonismo militar teria relação, e eu concordo em alguma medida com essa explicação, com isso. Eles vão lá, levam água, quem leva água leva a cesta básica, e a população passa, inclusive, a ter uma leitura daquelas pessoas como salvadoras da pátria, e não como, de fato, uma burocracia de Estado que está, inclusive, deturpando funções de outras burocracias de Estado que deveriam estar funcionando melhor. Então, essa é uma possibilidade de interpretação. E ainda dentro dessa lógica, tem quem vai falar sobre controle civil numa lógica mais de que, não, são profissionais da burocracia de Estado. Então, a gente teria que pensar no sentido, assim, de eficácia, eficiência, de avaliar as funções deles. Eu também tenho um pouco de dificuldade de interpretação nesse sentido, porque nesse ponto eu me somo como Samuel Feiner, naquela ideia mesmo de que, olha, isso é uma burocracia comum. A priori, a princípio, eles têm armas, as demais burocracias não têm. Num segundo momento, eles têm hierarquia e disciplina, isso muda completamente a forma como os comandos são executados, pensados, processados, né? E numa terceira dimensão, essa questão mesmo da corporação militar, do corporativismo, do espírito de corpo, que eu acho que em países como o Brasil se amplia para além dos próprios militares e vira esse amor de família militar, que acaba falando muito mais alto do que o próprio bolsonarismo. Então, nesse sentido, dialogando aí também com o professor João Roberto, acho que se tem alguém aqui, os militares no governo são de fato fiéis, é a família militar. Se o bicho pegar para a família militar, aí o Bolsonaro naufraga, mas a priori eles estão com o Bolsonaro, e é isso, né? Os milhares de cargos no governo mostram isso, as declarações públicas diversas, né? Todo dia tem uma diferente, então a gente não precisa nem ficar resgatando com muita memória. Outra possibilidade de interpretação, já estou concluindo, gente, para chegar na que eu acho que é a melhor. Outra possibilidade de interpretação é a ideia de que eles são uma instituição total. Então, é isso, eles seriam uma nação dentro da nação, e ali eles conformariam, isso, cultura, identidade. Eu acho que eles, sim, eles têm uma formação bastante insulada, mas eu não acho que eles estão alheios à crise econômica, social, humanitária, inclusive internacional, que a gente vive no mundo hoje. Então, nesse sentido, por mais que eles sejam isolados, mais distantes do restante da sociedade civil, eles sofrem, né, com esses influxos, inclusive sobre a opinião pública, né, os números já são muito concretos, que com a entrada do governo Bolsonaro, as forças armadas, não os militares que foram para o governo, né, a instituição sofre do ponto de vista de perda de apoio da opinião pública. E uma última possibilidade de interpretação, que é a que eu tenho achado muito interessante, é a da ideia de partido militar. E aí já concluo falando sobre isso. Tem gente, principalmente o Rouquier, que falava da ideia de partido militar para analisar as frações que existiam dentro das Forças Armadas, se disputando interesses, ou em próprio condução política, por exemplo, durante a ditadura militar. Eu uso mais a interpretação do Oliveiros Ferreira, que vai usar a ideia de partido militar como se fosse a ideia de um partido gramsciano mesmo, com um núcleo de quadros bem formado, que faz formação para sua base, que deve para aquela base fidelidade política, entregas econômicas, práticas e pautas, que ocupa cargos no governo, que tem um projeto de poder para o país, que lança, inclusive, candidatos, mas aí abrigados em outras legendas, já que o partido militar não é um partido legalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O partido militar não é instituição militar, então, nesse sentido, eu não acho que os militares vão para o governo enquanto um CPF, e nem enquanto a instituição. Ele é um híbrido entre essas duas coisas, porque é isso, para um militar ir para o governo, como foi o caso do Pazuello, ele precisa da autorização do seu comandante. O que o partido militar faz? É um monte de militante, obviamente de extrema direita, já que se associa ao bolsonarismo, vai lá e captura essa instituição militar e usa a boa imagem dela junto à população para fazer proselitismo político, exaltar valores como pátria e etc., palavras sem nenhum sentido, já que a gente não tem um projeto nacional e muito menos de desenvolvimento para o país. Acho que foi uma boa jogada desse partido militar. Quem sai perdendo a instituição, mas quem ganha é o partido, com seus milhares de cargos,
de cargos, o bolsonarismo, e além de uma coisa importante também para quem estuda Forças Armadas, a instituição perde, não é só do ponto de vista da opinião pública também. Quem vai para o governo é quem é fiel ao partido. Então, muda completamente a hierarquia e disciplina. Não é o 01, 02 ou 03 que escolhem para onde vão. É o tal que é peixe do tal. Aqui em Minas, o povo fala assim, o apadrinhado, mas entre os militares eles falam, o peixe, eu vou levar meu peixe, eu vou levar aquele orientando que eu gosto mais, não o que de fato está produzindo sobre aquele assunto. Então, essa relação destrói uma lógica de hierarquia, disciplina, profissionalização, e eu acho que é uma dinâmica que explica bastante o que está acontecendo nesse momento. Para concluir, aí de fato terminando, por que não pode ter um partido militar? Porque, gente, não é assim. Os trabalhadores votam no Partido dos Trabalhadores. Aí os banqueiros votam nos partidos dos banqueiros. Militares têm armas, eles têm espírito de corpo, eles têm hierarquia e disciplina. Por isso que eles não podem ter um partido. Eles não é uma concorrência leal. A gente não vai, em última instância, cada um pegar uma espada e disputar suas ideias. E não é assim que funciona na democracia. Não é o poder da força que se impõe. É a discussão política e coletiva pública. Então, acho que, nesse sentido, a ida dos militares para o governo está destruindo a instituição e destruindo a democracia brasileira. E acho que o livro contribui no sentido dessa batalha de ideias, que é o que a gente está fazendo aqui também nessa live, de mostrar o quanto é prejudicial esse trabalho inteiro que está acontecendo, todo esse engajamento. Acho que a gente fica à disposição para mais conversas ainda, Juliana. Obrigada, viu? Obrigado, Ana. Um prazer sempre te ouvir. Agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Aproveito, né, que a palavra voltou para mim para saudar o nosso público. Estou vendo aqui a participação de diversos professores bastante importantes dessa área, né, de estudo sobre as Forças Armadas. Não vou citar nominalmente a todos, mas em especial saúdo ao Alcides, ex-presidente também da ABED, né, um dos nossos coordenadores aqui no GEPSE, e ao saudar o Alcides, saúdo a todos os demais professores e professoras que estão participando. Temos aí a participação também, inclusive, de alunos internacionais, enfim, né, o nosso público está bastante participativo, já temos algumas questões aí que estão entrando, mas, sem mais delongas, vou passar a palavra para o meu grande amigo Hector, que fazia tempo que eu não via, né? Então é uma alegria, Hector, te ver novamente, né? O professor João Roberto até comentou que ele comprou a estante de livros ali, aquele painel atrás dele, né? Então está parecendo até super bem preparado, né? Vamos lá, Hector. Obrigadão pelo aceite. No, soy que agradezco, Juliano. Para mí es un placer te encontrar a Juan Roberto, a Ana, que faz tanto tiempo que no nos vemos pessoalmente. Eso es lo que tenía de bom, aquellos encontros que até podíamos discutir, debatir, brigar nos painéis, mas de noite todo era solúvel, etílicamente solúvel. Claro, teníamos que aguentar tus cantos, mas, en fin, realmente yo tengo mucha nostalgia de aquel período de los encuentros pessoais. Espero que pronto podamos comer un churrasco y discutir estos temas de una manera más civilizada. Mas mi participación en el libro es realmente modesta. Fue una entrevista, surgió a partir de una entrevista que fez a Ana, que me propuso a Ana, y bueno, esa fue mi contribución con el libro, que realmente de fato es modesta. Mas, en realidad, los estudios de relaciones civiles y militares es el inicio de todo ese debate y realmente fundante de los estudios de defensa, es decir, preceden a los estudios de defensa. Y en un determinado momento hubo una cierta migración de académicos cuando, periodo de democratización, se pensó que ya la cuestión de relaciones civiles y militares era una cuestión ya esgotada, y se pasó más a trabajar en la cuestión de seguridad, sin percibir que la propia seguridad se estaban introduciendo de nuevo esos militares. En realidad, el tema de relaciones civiles y militares es un tema de gobernabilidad, y por tanto es un tema permanente y que debe ser do cuidado da democracia y do cuidado, obviamente, dos académicos en su estudio. Porque después de toda esta situación de la participación de los militares en el gobierno, de alguna u otra forma, no necesariamente de manera evidente, mas de alguna forma es permanente. En realidad,
não tem nada de extraordinário. O extraordinário é o comportamento democrático de alguns militares em alguns países. O normal é realmente a participação de uma ou outra forma dos militares nos governos, nas decisões políticas do governo. Es decir, os próprios civis, os próprios políticos tienen ciertas restricciones con los militares, ciertos preconceptos con los militares y tal vez ciertos miedos con relación a los militares. Tal vez eso se veo más o menos patente en la entrevista na CPI de hoy y ontem con el general Pazuello. No se trató Pazuello de la misma forma que se trata cualquier otro analizado. Es decir, a un cierto prestigio do militar, como si entendiesen de alguna cosa, si fuesen realmente os que tienen frente a sus olhos os destinos da nación, o peso da patria, y que son realmente los que están colocando su vida en riesgo, cuando en realidad hay otras categorías que en este momento están colocando la vida más en riesgo que los militares. Los militares están muy bien cuidados y tienen su vida bastante bien asegurada en realidad, y bien pagos particularmente. Mas eso, meu análisis partiría de la última consideración da Ana, no da última, sino de una de las consideraciones, de que a dificultad do estudo das Forças Armadas, que no es mi tema específicamente, me dedico más a guerra, estrategia y defensa, mas obviamente que los militares son un instrumento específico, no único, mas es un instrumento específico y por tanto alguna cosa a gente tiene que pensar. Son una organización total, y total en el sentido de que es una institución fechada, con intereses propios, valores, principios, perspectiva de historia, visión de historia específica y valores predominantes, es decir, se consideran capaces de definir inclusive a excepcionalidades, es decir, a funcionamiento del 142, del artículo 142, que sería propia de excepcionalidades. Eles se abrogan o derecho de definir cuándo esa excepcionalidad se da. Por tanto, esa es una cuestión importante y de difícil trabajo para analizar. A tal punto que muchos de nuestros especialistas, digamos, del tema, fuimos no diría enganados, mas tivemos cierta expectativa de que se podía discutir democráticamente con los militares. Es decir, los militares en cuanto a sujetos sociológicos, la institución Fuerzas Armadas. Una cuestión es la institución Fuerzas Armadas, es la institución que desde el golpe de 33 o 32, un golpe militar contra los liberales, colocaron como una institución permanente y la única institución permanente del Estado brasileño. Ni siquiera el SUS es permanente, mas las Fuerzas Armadas es una institución permanente. Eso es también otro elemento interesante. Mas, a partir de ahí, ellos se julgan con el derecho de definir todas esas cuestiones, es decir, de colocar los límites al juego democrático, o que puede ser perigoso para la patria, un concepto de patria que es propio de ellos, no es un concepto discutido con la sociedad. La sociedad no participa en la discusión de lo que es la patria, ni siquiera lo que es importante para la patria. Y ellos tienen un proyecto, diría, permanente, corporativamente permanente, que es un proyecto de poder. Y ese proyecto es constante y está en un núcleo duro, digamos, de la institución militar, o poder. O poder que ellos controlan de a diversidad que hay a sociedades. O principal objetivo visado por las Fuerzas Armadas es las propias sociedades. De eso es que se cuidan las Fuerzas Armadas, las sociedades, y el control de esas sociedades. A ese proyecto, que yo diría un proyecto de poder, un proyecto permanente, hubo en esta circunstancia un proyecto político, que fue de acceder al poder de manera más o menos obvia, como está, con todos esos 6.500, 7.000 oficiales en cargos de gobierno, muchos oficiales de activa. Eso fue un proyecto de gobierno que les querían mostrar cómo se gobierna un país de manera limpia, democrática, y no corrupta. Cosas que no consiguieron mostrar,
En parte porque apareció un cisne preto no proyecto, que fue o Covid. Y mucho embora eles tivessem, desde fevereiro, fines de fevereiro, começo de março de 2020, um análise feito por o Instituto de Estudos Estratégicos do Exército, que, bom, todos vocês devem conhecer, inclusive muitos dos participantes devem conhecer, um análise estratégico, um análise de prospectivo com relação a Covid muito claro e muito bem feito, onde apontava as consequências, digamos, a projeção da doença, com medidas drásticas, com medidas leves e sem medidas. O que falou o comandante, antes de ser mudado, es que tinham protegido seus quadros, porque eles usaram aquele análisis estratégico, daquele momento do Instituto de Estudos Estratégicos, mas aplicaram para a sociedade outro plano, que fue este plano, este desastre de 430.000 muertos, una barbaridad, es decir, y ainda están discutiendo quién es el responsable de todas esas muertes. En fin, o que yo digo que hubo un proyecto político, sí, para mí esto fue un gobierno militar bolsonarista, es decir, con articulación y como un proyecto militar de gobierno, es decir, corrieron el riesgo de perder el proyecto de poder y por eso justamente ahora están ese partido militar del cual fala a Ana, para usar ese concepto, está ya preparando la retirada del proyecto de gobierno, está tentando a ver que aquel cisne preto que complicó su panorama de gobierno, ya están pensando en cómo mantener el proyecto de poder, que sería básicamente basado en una imagen proyectada, construida, con toda una retórica construida, una narrativa, como se dice contemporáneamente, una narrativa de que son las Fuerzas Armadas, los salvadores de la patria, nobres, que no menten, que tienen respeto con la verdad, con honestidad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidar esa imagen e irse retirando do proyecto político y ya comenzando a tentar reconstruir su proyecto de poder fuera do gobierno, es decir, y algunos cuadros militares que están saliendo, algunos salieron chutando a porta, ya están montando las luces para enfrentar la campaña. Yo creo que en esa cuestión de las relaciones civiles y militares, las cuestiones que colocan los historiadores de las relaciones civiles y militares, básicamente a subordinación formal, a subordinación objetiva, a subordinación subjetiva, si la objetiva es en cuanto a profesionalismo, más con la profesionalización se corre el riesgo justamente de fortalecer y de fellar esa organización total, porque es total en el sentido que es escindida de su propia sociedad. Y eso es muy complicado, tanto para las sociedades cuanto para las propias Fuerzas Armadas. Eso también trabajado también pelo Alain Rouquier, claro, que ya citó a Ana. Y a subjetiva sería ter o coronel do partido, aquel general próximo das ideas da ideología o das posiciones políticas de ciertos partidos o de varios partidos, como para tener un diálogo con los militares, es decir, un diálogo de confiabilidad con esa organización total. Más por último, hay un plano que quien coloca es Ernesto López, nuestro amigo. Ernesto López ha sido de Max Weber, justamente, que es relación de mando y obediencia. Es decir, la subordinación se testa con la relación de mando y obediencia. Y cuando se manda alguna cosa favorable a los intereses nacionales, más contrario a los intereses de la corporación. Y por ese texto ningún político quiere pasar. Ningún político. Ni de derecha ni de izquierda. Es decir, obvio oportunidades de realizar ese teste. La Comisión da Verdade fue a frustración de un testiño, mas era parte de un experimento de mando y obediencia, y no hubo obediencia. Más en última instancia, ese sería el texto definitivo. Me da la impresión de que a Fuerzas Armadas en general, cualquier generalización es burra,
mas em geral obedecem a los intereses de la dependencia, es decir, mantener a los países periféricos dentro de la dependencia, y las sociedades alimentan esa estructura militar, imaginando que estamos pagando con nuestros impuestos la posibilidad de ampliar el ámbito de autonomía decisoria, es decir, de independencia, de búsqueda de emancipación, las decisiones políticas nacionales, cuando en realidad estamos fortaleciendo o elo más pesado de la corriente de la dependencia, no apenas la dependencia estratégica, que está claramente registrada inclusive en vídeos donde do comando sur de los Estados Unidos, que todo el mundo vio, ese vexame, mas es una dependencia generalizada, es decir, a dependencia es multidimensional, y ese hecho es el hecho militar que garante esa dependencia. Por eso tal vez las Fuerzas Armadas mantengan una doctrina y una formación, inclusive un armamento más específico, como los blindados más actuales que están comprando ahora, más para uso interno que para defender las decisiones nacionales en un mundo contemporáneo. Es decir, están más preparadas para atender a demandas de la sociedad cuando termine la pandemia y las personas comienzan a percibir los estragos que dejó el neoliberalismo en la sociedad. Para eso no va a haber cómo satisfacer esas demandas a través de la economía, y para eso se va a tener Fuerzas Armadas para controlar a ley y a orden. Esa es más o menos mi contribución no libro, es bien breve, bien simple, y hasta creo que con todas esas contribuciones de nuestros colegas, mi participación era prácticamente desnecessária, mas por isso estou grato de que tenha me incluído no livro. Então, muito obrigado, e vamos para o debate, né, que para isso estamos. Muito obrigado, Hector. Sempre um prazer te ouvir, sempre um prazer, né, aprender também com os teus comentários. Sem mais delongas, vou passar a palavra para os nossos participantes aqui, pela leitura das perguntas. A gente tem aí várias já interações. Guilherme Lemos, da Silva Moreira, pergunta para o professor João Roberto. O senhor mencionou o general Heleno. Como entender o papel dele, de Maynard Santa Rosa e outros nesse processo de longa duração e de indisposições com governos civis, em especial nos temas da demarcação de terras indígenas? Eu vou ler um pouco mais, se vocês me permitirem, e aí depois a gente trata de várias questões ao mesmo tempo, pode ser? Tranquilo. O Eduardo May fez um comentário, o professor Eduardo May, a quem a gente também saúda. A cada dia o livro fica mais atual e cada vez fica mais evidente que é preciso urgentemente que os civis inermes assumam a condução efetiva da política de Estado sobre as Forças Armadas e o MRE. Não é necessariamente uma pergunta, mas, enfim, o comentário dele, né? Depois tem mais uma questão do Guilherme Moreira. Quais os limites, para Ana Penido agora, quais os limites do conceito de partido militar para entender a militarização da política? Isto é, estratégias e formas de pensar própria dos militares sendo usadas no campo político. A Isaac Cano, faz sentido pensar que a formação de totens se deu agora na esfera civil, pensando no Bolsonaro como nessa posição. Se eu não me engano, eu tinha visto no chat aqui do YouTube, um pouquinho antes, também houve um outro comentário Oliveiros enterra o partido com as mudanças institucionais que impediriam a formação de totens. Faz sentido pensar que a formação de totens se deu agora na esfera civil, pensando no Bolsonaro como nessa posição? Para a Ana, esse daí. Eu vou ficando por aqui, depois a gente retoma, então, as perguntas. João Roberto, por favor.
Ok, eu proponho então que a gente agora fique por volta de 5 minutos, né, para dar tempo de fazer outras rodadas, não mais falar como todos nós falamos no mesmo tempo, por sinal. Olha, com relação à pergunta do Guilherme, o papel de generais como Heleno, Mayná, Santa Rosa, vamos dizer, o próprio Mourão, que as atitudes de rebeldia dele lhe garantiram pelo menos uma posição muito infeliz, no caso, que é a de vice-presidente do Bolsonaro, e o general Heleno, aparentemente, está lá no centro da coisa, quer dizer, não rompeu com o Bolsonaro e continua ali como um dos mais bolsonaristas dos generais. Mas eu queria dizer duas coisas com relação a isso. Deixa eu só marcar aqui o meu cronômetro para respeitar o tempo. A primeira coisa é que o próprio livro do general Vilas Boas, ele acaba revelando uma unidade essencial entre esses generais todos que pareciam dissonantes. Quer dizer, existia um projeto deles de volta ao poder, como eu disse, bem sucedido na medida em que o Bolsonaro venceu as eleições, tá? Mas é uma vitória provisória, não sabemos o que pode acontecer daqui para frente. Mas esses generais que pareciam como, vamos dizer assim, dissidentes, eles faziam parte do projeto. Eu acho que o general Heleno, o general Santos Cruz, o general Etchegóin, o general Mourão, eles estavam juntos, e o Vilas Boas estavam juntos no mesmo projeto. Não sei bem por que o general Vilas Boas resolveu dar tantas evidências para a gente nesse depoimento que ele se dispôs a fazer. Esse é um bom tema para discussão. Agora, o fundamental é entender, e eu acho que isso está claro para a gente hoje, embora a gente percebesse isso na época, né? Eu lembro que uma vez eu dei uma entrevista com o presidente da ABED para o jornal O Globo, e eu falei que os militares deviam pedir desculpas à sociedade para deixar para trás essa questão da ditadura, uma vez que eles assumissem que essa geração ela reconhecia que houve erros. Se vocês vissem a reação que surgiu a essa declaração, um dia no Congresso no Chile, estava conversando com um comandante da Marinha, já da reserva, e ele me falou que não se filiaria à ABED por aquela declaração. Teve uma repercussão negativa, porque eu falei uma coisa que me parecia mais ou menos óbvia, né? E depois houve vários outros casos de tensão que aconteceram. Por exemplo, uma carta de um oficial nacionalista também da Marinha, que denunciou que no primeiro congresso da ABED, eu, pessoalmente, não tinha assumido o controle de uma das mesas, onde um colega criticou a intervenção militar, a tortura, a ditadura militar, e ele, inclusive, brigou ali na mesa, uma funcionária do Ministério da Defesa me disse que tinha chegado essa carta dele lá e que tinha provocado grande repercussão no Ministério da Defesa, a minha falta de intervenção, como se eu, ao coordenar uma mesa, tivesse que calar um colega que tinha discutido com o militar. Parece que é uma completa incompreensão do que significa um congresso acadêmico. Mas eu diria o seguinte: houve um processo com os governos civis, não de adesão aos valores democráticos. Nunca houve uma adesão aos valores democráticos. Porque os valores democráticos significam fundamentalmente o respeito à soberania popular. O respeito à soberania popular significa respeito ao Congresso Nacional, como a Casa de Representantes, por mais imperfeitos que sejam, e também, né, respeito ao Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Então, fora isso, não existe, vamos dizer, uma assimilação dos valores democráticos. O que houve, e isso precisa ser destacado, é que esses generais tiveram que fazer sua carreira militar no final dela sob governos civis. E eles disfarçaram muito bem para poder subir na carreira. Porque, por exemplo, o Heleno, acho que às vezes exagerou e perdeu talvez a possibilidade de ser comandante do Exército. Mas só depois que eles chegam finalmente aos postos mais altos da carreira, é que eles vão começar a articular. Mas a verdade é que eles tiraram proveito do governo civil para fazer sua carreira militar. E muitas vezes a gente percebia que eles conversavam com a gente como se a gente tivesse alguma influência. Eu não tive influência nenhuma em nada, né? Mas eles achavam que alguns de nós tínhamos influência do Ministério da Defesa e etc. e tal. Tá? Isso é muito bom destacar. Não houve, no caso das Forças Armadas Brasileiras, um respeito à democracia no seu valor fundamental, que é o respeito à soberania popular. É impossível que os militares intervenham numa eleição
a favor de um candidato e contra um outro. Isso é absurdo. Eu pensei que isso nunca fosse acontecer no Brasil de novo. E qual seria esse projeto de poder, então, é uma outra pergunta. Eu acho que o projeto de poder não está muito claro, que esse pessoal não tem um programa, mas chegar onde eles chegaram e, se for preciso, um recuo estratégico, mas não abandonar certos centros de poder. Eu acho que no plano deles está, mesmo no governo democrático, eles controlarem alguns centros nevrálgicos do poder, como o Gabinete de Segurança Nacional, por exemplo. Tá? Eu acho que é isso. Se isso não for possível, eu acho que vai ser possível, porque, como se diz, o político brasileiro tem medo dos militares. Na CPI todo mundo fala o tempo todo que respeita muito o Exército. Pô, por que nenhum senador chegou lá e pegou esse documento do Exército sobre a Covid para mostrar que ele era uma crítica evidente à política do Bolsonaro, né? Porque eles não querem mexer com as Forças Armadas. Não, como que pode uma coisa dessa se o cara é um general da ativa, né? Então, eu acho que o projeto é esse, e é bem possível que eles consigam fazer esse projeto. Eu concordo com o colega que disse aí que eles esqueceram algumas noções de Clausewitz. Esqueceram mesmo, porque eu acho que não existe continuidade simples entre doutrina e processo político. Então, no meio disso tem a fricção, tem a névoa da guerra, que é a névoa da política também. Então, eles acabaram se estrepando. Do meu ponto de vista, sim, mas eles não perderam nenhum poder, apesar de terem perdido muito prestígio social. Obrigado. Ana? Bom, acho que só antes de falar sobre as perguntas, eu achei bem interessante a proposta de periodização que o professor João trouxe na primeira fala dele. Eu acho que um ponto que a gente também tem que incluir nessa periodização aí é quando o Braga Neto vai, né, para o governo. Eu acho que é uma variável muito relevante. Eu, pelo menos, passei a olhar para o que estava acontecendo de outra maneira, quando o Braga Neto vai, assume a Casa Civil, saindo da intervenção federal no Rio de Janeiro, e você fala assim, você quer alguém que sabe qual que é o passado e as relações políticas e econômicas e abstratas, né, que o nosso presidente tem, é o Braga Neto. Quando ele assume a Casa Civil, eu falei, meu Deus do céu, o negócio é muito, mas muito pior do que eu estava imaginando que era. Então, acho que eu colocaria esse ponto ali também forte na periodização do professor João, que eu achei bem interessante. Sobre as perguntas, vou começar sobre essa discussão do totem. Eu acho que quando o Oliveiros, ele enterra, né, isso é vida e morte do Partido Fardado, a ideia dele era que com as reformas na carreira, ia deixar de existir o Partido Fardado enquanto uma força militante. Então, isso ia passar a fazer parte da história mesmo, e aí vem o processo do fim do governo dos generais, democracia, etc. Eu acho que o que aconteceu, na verdade, foram que as reformas na carreira fizeram com que o partido militar fosse subordinado à hierarquia militar. Então, deixa de ser possível o surgimento de um partido militar sem a autorização e o conhecimento do comando militar. Então, acho que a diferença principal, pelo menos que eu entendo, está aí. E aí eu dialogo até com uma polêmica que já existiu entre as pessoas que estudam esse tema, que no início muita gente falava assim, não, mas o comando militar está indo junto com o Bolsonaro, porque o bolsonarismo dominou as bases militares, e aí eles estão com medo de quebra de hierarquia. Eu acho que hoje, à luz do que aconteceu, e à luz, inclusive, de estudos quantitativos mesmo, que eu fui fazer para ver quem está no governo, quem está ganhando os DAS, quem está, de fato, ocupando os cargos-chave nos diversos ministérios, não dá para falar que não existe um conjunto de generais comprometidos com esse processo de militarização do governo Bolsonaro. Então, assim, acho que continuam existindo totens. Essa é eu não sei se, eu vou começar a pensar se tem totens civis, assim, na minha cabeça o principal totem desse processo foi o Vilas Boas, e o livro dele revela algumas dessas dimensões, né, que é assim, para um civil é ultrajante. Nossa senhora, aquele caso deles levando a revista Playboy de helicóptero, eu escutar isso, é um negócio assim que eu acho fora do parâmetro do tolerável. Recurso público, eu acho assim, nossa, um absurdo completo, não sei nem encontrar qualquer palavra correta para explicar o que foi isso, assim, enquanto um comandante militar usando de recurso público para um uso
obviamente indevido. Se ele quisesse fazer isso, fizesse com recurso privado, no ambiente privado, e não precisa colocar isso num livro. Aí eu consigo visualizar, assim, aquele monte de militar lendo, ai, que caso legal da caserna. Gente, isso é uma vergonha para qualquer servidor público. Colocar isso num livro de memórias, como se fosse um orgulho para poder chamar os seus e compartilhar um mérito, sinceramente, assim, eu me sinto assim, completamente ultrajada. Fechei meu parêntese de desabafo. Acho que a outra pergunta com relação à militarização. Na verdade, primeiro, o principal limite que eu acho que esse conceito tem é as pessoas entenderem que é normal ter um partido militar. Porque é isso, tem os trabalhadores, vão ter o partido dos trabalhadores, os banqueiros dos banqueiros, os industriais dos industriais, aí os trabalhadores votam nos seus, aí não, tudo bem, os militares têm o partido dos militares, e aí os militares votam naquele partido. Não dá para ser assim, porque os militares não são funcionários públicos quaisquer, não são um professor, não são um médico, não são um advogado, por causa daquelas 3 questões que eu trouxe. Eles têm espírito de corpo, eles têm hierarquia e disciplina, e eles têm armas. Então, uma disputa que é impossível de entrar em, de fato, divergência, disputa com eles. Então, acho que, assim, esse, para mim, é o principal limite, as pessoas entenderem de forma equivocada, entenderem que não, tranquilo ter um partido militar, porque tem militares que votariam num representante militar. Militar não tem direito à sindicalização. Isso está previsto na nossa própria Constituição. E aí, com relação à militarização, até se você quiser me ajudar a comentar, Juliano, porque eu acho que foi um ponto numa live que a gente participou junto, que a gente discutiu exatamente sobre isso, assim, os prejuízos, que a gente entendia que o principal prejuízo para a democracia estava exatamente nessa dimensão. Militares são preparados para cenários de guerra. Nesses cenários não se pode divergir, não se pode discutir, não se pode duvidar. São 3 questões que simplesmente não dialogam com o ambiente da democracia. Por isso que, para mim, desmilitarizar o governo não é tirar os militares que estão lá e é isso. Tiramos 6 mil, está tudo resolvido. Desmilitarizar o governo é um conjunto de práticas, de condutas éticas, morais, políticas, que tem a ver com transparência, que tem a ver com como você lida com o divergente, que tem a ver com essa ideia toda de inimigo interno, quando você discorda de uma outra pessoa. Acho que tem um conjunto de práticas mesmo, que são pertinentes para um momento de guerra em que você desconfia, né? Você nunca vai ter confiança naquela pessoa, ela pode roubar os seus segredos, é um potencial inimigo. Não dá para ter relação, não dá para ter tessitura social pensando dessa forma. Então, quando você militariza a democracia, você destrói a democracia. E aí, nesse sentido, eu não sei nem se dá para voltar com a pasta de dente para o tubo mesmo. Porque, porque eu acho que ela não volta voluntariamente. Ela teria que ser voltada para o tubo. Eu não acho que isso é possível, assim, né? E 2, porque, refletindo mesmo, assim, sobre esses impactos da militarização, eles são outros. Vão trazer para a gente, de fato, uma nova agenda de problemas democráticos, inclusive, para trabalhar. Mas aí, acho que se você quiser ajudar a complementar, Juliano, porque foi exatamente o ponto que eu acho que a gente trabalhou naquela live, foi muito legal. É interessante, né, que hoje mesmo na CPI, um dos senadores, se não me engano, acho que foi até o Randolph, cobrou o Pazuello por aquela fala dele dizendo, né, que ele cumpria ordens e colocando exatamente isso. Não sei se ele foi instruído por alguém, enfim, mas isso é um conceito com o qual a gente trabalha ao analisar relações civis militares, né, o fato de que a hierarquia dentro do espectro militar ela é essencial, mas ela é o oposto da política. A política é a divergência de ideias, é a contraposição de ideias, e esse embate constante faz parte, né, tanto de nós aqui na academia, como o professor João Alberto já citou, mas na política isso é essencial, né, ideologias que se contrapõem a todo momento, e a escolha entre elas, né, a decisão emanando dessa dialética. E isso na carreira militar é impensável, né? Então é um dos motivos a mais pelos quais, né, os militares têm de estar em outro tipo de ambiente, né, e não na tomada de decisão política. É muito interessante também os comentários de vocês sobre a questão do que os militares têm tido coragem de dizer publicamente, né? Esse caso da revista Playboy é apenas um dos vários que aparecem no livro do Vilas Boas, né? Hoje o Pazuello disse uma série de absurdos também ontem, né, na CPI. Parece que a certeza de impunidade ela é total, né? E até se justifica, né, na história do Brasil, porque os militares já cometeram muitos absurdos na nossa história
e passaram impunes, né, por vários deles. Então, tem uma justiça própria para eles, inclusive, cujo nível de absolvição é muito maior. A professora Maria Celina, que está nos ouvindo também, já deu o seu boa noite ali, estuda muito isso, né? A justiça militar é um absurdo num tempo de paz para o tipo de situações que ela enfrenta, né? Enquanto o cidadão brasileiro normal passa por uma justiça, né, que trabalha muito mal e é muito atolada de processos, enfim, os militares têm uma série de prerrogativas que lhes são extremamente favoráveis, né, fora todas as benesses que o Hector já citou na sua fala, né. Eu vou continuar com mais algumas questões, depois eu vou devolver a palavra para o Hector, primeiro, que ainda não se manifestou no debate, mas só para a gente poder avançar. O Leandro Gonçalves: estariam os militares a serviço do partido militar ou das classes dominantes, como parece ter reconhecido Braga Neto recentemente? Ou ainda, a serviço de interesses externos, dado seu entreguismo? Essa é uma questão que diferencia os militares de hoje dos de antigamente, né? Parece. Claudinei Silvestre: gostaria de perguntar ao professor Hector se o livro Segurança Internacional, Perspectivas Brasileiras pode ser considerado uma entrada em campo dos militares na atual conjuntura, consórcio ou partido militar. Leandro Gonçalves: como reverter o presente quadro e criar de fato um controle civil sobre as Forças Armadas? Acho que essa é uma pergunta também que vocês já, de certa forma, tocaram, né? Maria Pia Guerra, que é professora aqui do nosso curso de Direito, né? Uma grande amiga, saúdo a professora Pia. Pergunta aos três, especialmente ao João Martins, que ressaltou uma concordância entre as Forças Armadas. Que tipos de clivagens internas podemos ver entre os militares hoje e de que modo essas clivagens retomam as que existiam durante a ditadura? Maurício Kenyatta, a quem a gente agradece também por todo o apoio à realização desse evento, né? O Maurício é um dos nossos líderes aí do GEPS, né? Trabalha bastante nessa nossa coordenação de eventos. Uma eventual volta do PT ao poder em 2022 encontraria resistência e escalaria a instabilidade institucional devido a uma possível oposição da parte dos militares? Leandro Gonçalves: em seus planos de poder perfeitos, essa é a pergunta sobre a ficção do Clausewitz, mas acho que o João Roberto já falou sobre ela, vou pular então. Vamos ficar por aqui, depois a gente retoma, ver se entra mais alguma coisa. Hector, por favor. Obrigado pelas perguntas. Um abraço para Maria Celina, que está por aí. Eu vou começar por Guilherme, a questão da demarcação de terras. Isso foi uma das questões que ficou impune, por exemplo, a declaração de Heleno, mas que é uma manifestação da autonomia das Forças Armadas com relação ao poder dos políticos. Uma autonomia que eles não perderam nunca, não perderam com o governo do PT, nenhum dos governos do PT, eles perderam a autonomia. Isso talvez aponte o que estava indicando o Eduardo May, a falta de condução política. No hay conducción política de defensa, ni siquiera control civil sobre los militares, es decir, no hay control sobre los ascensos como correspondería, a análisis da educación militar, es una organización total, extremadamente fechada, es decir, toda su formación, tiene una justicia militar interna que julga sus cuestiones, inclusive para entrar na GLO exigieron justicia militar y no justicia común, en fin, una serie de cuestiones que eso refuerza a autonomía militar. ¿Por qué no podría haber un partido militar? Justamente por esa estructura interna de las Fuerzas Armadas de jerarquía y subordinación. Y porque Brasil es signatario de la Carta Interamericana de Democracia, que tipifica el golpe de Estado justamente cuando una estructura de Estado funciona como gobierno. Y un partido militar sería un partido de una estructura de Estado que disputaría el poder, porque eso no es una aberración, simplemente una aberración. Mas, bueno, aberraciones acontecen históricamente. Tenemos que aprender a tratar esas aberraciones históricas. Con relación al libro de segurança
do general Echegoyen y José Luis, ¿no? Y Jobim, que aliás tem un capítulo en ese libro. En realidad no é o livro a introdução das Forças Armadas à política. Os militares não saíram nunca da esfera do político, essa autonomia eles preservam, controlando, digamos, o político. Esse livro surgiu como o debate sobre a estratégia de defesa nacional, que foi, houve uma imagem de diálogo com a sociedade e tudo isso, mas os coordenadores e tudo isso, os relatores e tudo isso, eram militares, em realidade. É fácil ver na Estratégia Nacional de Defesa três propostas, uma do Exército, uma aeronáutica e uma militar, que procuram uma certa coordenaçãozinha, assim, digamos, mais de relatoria que realmente de essência estratégica do assunto. Não é un documento de estrategia nacional de defensa, sino una estrategia de política militar, más que de estrategia nacional de defensa, porque no hay un predicado de estrategia nacional de defensa. Y yo acho que a última questão, então, não foi o livro en sí, sino todo aquel movimiento que procura un diálogo con la sociedad, por lo menos una imagen de diálogo con la sociedad, y que termina con aquellos documentos de defensa donde a sociedade teve pouca e nada de participação. Reflete bem o sentimento de cada uma das forças atreladas. E com relação ao PT no poder, se o PT chega a ganhar as eleições, eu não sei, não tenho a mais mínima ideia. É isso. Fico por aqui. João Roberto ou Ana, se quiserem comentar. Bom, se a Ana me permitir, eu vou centrar a questão agora em 2022 e no futuro. Tá? São especulações, é evidente que são especulações, mas sempre com um ponto de vista metodológico que eu desenvolvi na tese de doutorado, que são as tensões intramilitares, e como em países como o Brasil, não é absolutamente anormal você ter divisões dentro das Forças Armadas. Essas divisões eram muito claras nos anos 50, quando havia um grupo nacionalista próximo da Frente Popular e um grupo pró-americano que, no fim, foi o que dirigiu o país depois de 64, que era um grupo de oficiais mais ligados as informações, que era o grupo do Castelo e assim por diante, depois do Geisel, né? Mesmo depois que o governo militar começa, aí sim, como eles são o poder, aí então a política entra completamente dentro das Forças Armadas e existe um monte de processos de divisão, não só vertical, quer dizer, entre as hierarquias e os escalões mais inferiores, como também dentro da hierarquia para saber quem é que vai ser o próximo presidente da República. Então, veja o que aconteceu com a Argentina nos anos 70, o quanto que havia de divisões, virou um verdadeiro caos aquilo ali, tá? E o Hélio Gaspari fala em anarquia militar com uma certa razão, quando se trata da questão dos militares depois de 64 no Brasil. Então, a gente trabalha com essa ideia de tensões, contradições, etc. Tal. Por exemplo, eu trabalho com a ideia de que existe um grupo neofascista dentro do poder. E que, com aquele episódio lá do cara André Martins, como é o nome dele, que fez aquele gesto, aquilo ali tinha provocado escândalo, mas foi superado imediatamente por outros acontecimentos e foi deixado de lado. Acho que não devia se deixar de lado essa pista, porque os neofascistas são um movimento internacional. Tá? Não por acaso o Vilas Boas falou, quando foi ofendido pelo Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho era um Trotsky de direita. Ele devia saber, no mínimo, que o Trotsky era um movimento internacional, tá certo? E eles devem ter muitas informações sobre esse grupo neofascista. Eles devem ter um levantamento bastante claro sobre o que acontece. Mas 2022, o problema aí, acho que tem alguns parâmetros, viu? Que a gente vai ter que enfrentar. Um dos parâmetros é que nós não podemos nos comportar em relação aos militares como se nada tivesse acontecido.
Foram 4 anos aí de Bolsonaro, mas vamos voltar ao que era. Os militares revelaram, esse foi um grande erro, porque esses militares também não são gênios da política, eles revelaram o seu modus operandi. Tá? E eles revelaram que, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos criou um conceito chamado Código Comportamental, que é citado pelo Yanovitz no livro dele sobre relações civis e militares, e que era uma pesquisa feita por psicólogos para descobrir o que os russos fariam. Tá? Então, eles imaginavam, como comportamentalistas que eles são em psicologia, os americanos imaginavam que eles poderiam decifrar o código operacional dos russos. Bom, eu não vou levar muito longe esse conceito, mas nós já aprendemos o código comportamental dos militares brasileiros. Gostam de poder, são absolutamente preocupados com seus interesses corporativos, tá? São dissimulados e não respeitam os valores democráticos. Como que é possível um novo governo começar tudo como se nada tivesse acontecido? Tá? E não estou dizendo que nós estamos garantidos nisso, não. Pode haver acordos de bastidores entre o candidato forte das forças democráticas e os militares, pode haver acordos, isso é absolutamente condenável, porque afinal nós estamos lutando pela democracia, tá? Ou pode haver, eu acho que vai haver, uma tentativa de acomodação. É o tal do medo militar que está sempre presente aí, o espantalho dos militares. Tá? Eu acho que as forças democráticas têm que deixar claro que elas têm consciência do que os militares fizeram nesses 4 anos. Tá? Agora, é lógico que nós não vamos aqui dizer qual é o caminho das pedras. Vai depender das relações de força. Mas não é possível voltar à estaca zero e dizer, tudo bem, vocês estão adaptados à vida democrática, eu sei que vocês erraram, mas a gente acha que vocês erraram sem maldade. Eu acho que isso não vai poder acontecer. Tá? Pode até ser que eles façam, mas que eu vou fazer o possível, nós todos vamos fazer o possível para criticar, nós vamos, né? Porque eu acho que a tendência é essa, a tendência à conciliação é muito forte. Só que aí, no caso, você está conversando com o vizinho que já meteu a mão em você, e depois que você volta para uma situação confortável, você simplesmente se comporta com esse vizinho como se ele fosse um pacifista. Tá? Então, é basicamente essa questão para colocar em termos bem, bem objetivos. Muito bem. Obrigado. Bom, acho que dialogando com as questões que surgiram, eu acho, Leandro, que os militares, principalmente esses que estão no governo, colocam a própria família militar acima de qualquer outra coisa. Então, assim, quando eventualmente isso coincide com os interesses de outras classes econômicas dominantes, ótimo. Eu entendo que foi. Gente, as minhas gatas, elas estão atacadas aqui, vocês estão vendo, né? Quando isso coincide com o interesse de outros setores, bom, foi isso que aconteceu no meu entendimento em 2016. Houve uma confluência de diferentes setores que queriam dar um golpe na presidenta eleita. Então, a gente teve ali a confluência do setor do lavajatismo, associado também a um monte de grupos internacionais que queriam desmontar a nossa indústria nacional. A gente teve ali um conjunto de setores militares que já conspiravam antes. A gente teve ali um conjunto de setores do próprio legislativo que põe qualquer coisa na mesa de negociação. Então, assim, eu entendo que os militares colocam acima de tudo a própria família. Quando isso conflui com o interesse de outros segmentos, bom para eles. A probabilidade deles conseguirem parcelas maiores de poder é maior. Então, acho que, não sei se eu te respondi, acho que eu entendo um pouco assim. Com relação à pergunta da Maria Pia, eu vejo pelo menos 4 grupos de militares dentro do governo, para além dessas clivagens todas que a gente sabe, né? Entre Marinha, Exército, Aeronáutica, praças e oficiais, dentro de uma própria força. O Arthur estava falando da Estratégia Nacional de Defesa das 3 forças. O Exército tem 7 projetos estratégicos, é praticamente um projeto estratégico para cada uma das armas que compõem o Exército. Tem um para infantaria, um para cavalaria. É uma coisa surreal você ter uma estratégia de defesa montada a partir desses princípios, né? Você tem uma coxa de retalho que você costura. Você não tem uma estratégia que desce e aí chega para todas as áreas. Mas voltando para a Maria, esses 4 setores têm os seus pares na sociedade civil. Então, quando a correlação de forças muda na sociedade civil, em alguma medida isso impacta nesses 4 setores que também estão ali de militares compondo o governo. Quais setores são esses?
Um primeiro setor, eu entendo que é esse setor que o professor João está chamando de neofascistas. É aquela turma do porão, da ditadura mesmo, que está ali fechada com amor pelo Bolsonaro e finalmente encontrar alguém que verbalizasse publicamente as coisas que eles sempre pensaram. Então, essa é uma turma. Tem uma segunda turma, que é a turma que tem todos os governos, e essa turma também tem os seus pares na sociedade civil, né, gente? Tem muito tempo, tem muita gente com saudade da ditadura militar. Agora eles só estão com mais coragem de fazer manifestação na rua, mas tem gente que todas as pesquisas de dados sempre mostraram que tinha ali um residual de pessoas na sociedade civil que gostavam do regime militar. O segundo grupo é um grupo que vai entender que vale a pena as boquinhas. Então, tem isso em todos os partidos, né? Assim, eu estou ali porque é uma possibilidade de incrementar a minha renda. Aí é bem essa lógica do coronel que puxa o major, que puxa o soldado, e cada um vai tendo ali a sua fileira de gente que gosta. Essa turma muda de ideologia igual muda de roupa, porque o importante para essa turma é ficar ali aproveitando desse espaço. Um terceiro grupo era o grupo que o Geisel falava que já era majoritário desde a época da ditadura militar, que é o grupo do eu vou com todo mundo. É o grupo da manada. Então, quando a manada vai por aqui, eu vou por aqui também. Quando a manada vai para lá, eu vou para lá também. Então, é o que está com a massa. Se a massa muda de rumo, esse grupo vai junto. E um quarto grupo, eu entendo que é o grupo do que vale tudo para tirar o PT. E tinham esse grupo também tem seus pares na sociedade civil. Acho que agora a gente está criando um outro grupo, que é o vale qualquer coisa também para tirar o Bolsonaro. Uma turma de gente que aceita votar até num poste diante desse presidente que a gente tem aqui hoje. Então, acho que essa turma, uma parte dessa turma caiu em si do que representa o Bolsonaro e sai do governo. É isso, ó, não é que a gente não quer o PT, mas também não quer o Bolsonaro. Está aí tentando construir uma terceira via. Eu acho que essa turma existe na sociedade civil e essa turma também tem seus pares no meio militar. Talvez um exemplo clássico nesse sentido tenha sido o Santos Cruz mesmo, nessa lógica de, olha, peraí, eu não quero o PT, mas também aí você está exagerando um pouco no que você está me propondo enquanto projeto fascista para a sociedade. Então, acho que eu vejo pelo menos esses 4 grupos. Com relação a 2022, assim, é bem difícil de arriscar mesmo. Mas acho que uma coisa que eu tenho para mim, pelo menos, é que eu não acho que 2022 vai ser uma eleição como foi 2018, sabe? Que você tem, nem muito menos como foram as outras, 2014, 2010. Nas anteriores, você tinha diferentes programas em disputa. E aí a sociedade debatia e escolhia um programa. As últimas eleições já não tinham programas em disputa. Tinham quase morais, visões éticas e sociais diferentes da sociedade mesmo. Porque eu entendo que a diferença com o bolsonarismo, ela está no campo da moral mesmo. Porque uma vez que ela prega o extermínio do diferente, é isso, o diferente é a mulher, o diferente é o negro, o diferente é o LGBT, o diferente é o comunista, o diferente é qualquer um. Uma vez que ela não a partir desse momento, a diferença sai do campo de, olha, pode ou não privatizar uma empresa estatal, e ela vai para um campo da moral, dos valores, da ética, que é um campo muito difícil de fazer o debate político. Eu não acho que 2022 vai ser uma eleição como foram as outras. É isso, eu acho que independente das Forças Armadas, tem um fator da sociedade militarizada, de uma sociedade que passou a ver a violência como uma forma de resolução de conflitos, a gente uma chacina que nem aconteceu em Jacarezinho, a Polícia Civil sair mais bem avaliada por parte da população do que como assim, entendeu? Tem um problema de valores, assim, e vai para além disso, a moda militar, os concursos, as pessoas estão afluindo e pensando que isso aí é uma alternativa de organização da sociedade. Eu acho que nesse sentido, estou 100% junto com o professor João Roberto, assim, que eu acho que o que nos cabe, enquanto pessoas que pesquisam essa área, é não ter medo mesmo, é falar o que a gente entende nessa batalha de ideias mesmo, assim, de olha, que a gente entende que é pertinente para a sociedade, para a democracia e para as próprias Forças Armadas. Aí, num outro governo, numa outra composição, seja ela mais à direita, mais à esquerda, a gente volta a conversar sobre estratégia de defesa. Mas, nesse momento, eu acho que o principal é a gente retomar a democracia, sem dúvida. Obrigado, pessoal. Juliano, me dá um bocadinho? Porque fiquei pensando no que falou o João Roberto, digamos, do neofascismo, que há uma constante desse movimento integralista entre um 15% e um 22% de neofascismo nas eleições brasileiras.
Mas o que me llama la atención, que es importante que vamos a tener en cuenta en los próximos análisis para futuro, son declaraciones de militares que normalmente no son deliberantes, no aparecen tanto como, por ejemplo, los franceses, los alemanes, los españoles, haciendo alarde, digamos, y alertas a democracia. A Angela Merkel teve que desmontar as forças especiais, é decir, pela infiltração neonazista. Aquela declaração, inclusive houve representantes alemães na reunião de França, dos militares franceses, e isso não é brincadeira, isso é uma questão que nós vamos ter que pensar muito seriamente. Esse movimento neofascista, militarista. Era só esse Sanduvinha, obrigado. Mesmo em democracias já bem mais maduras do que a nossa, né? Então, realmente, bem lembrado, Hector. Sobre a eleição de 2022, interessante a gente observar também, né, que o Lula já sinalizou o interesse de dialogar com os militares, né, novamente. Ou seja, a tendência que se coloca na mesa é de apaziguamento, é de acomodação, enfim, a nossa mesma tendência histórica de sempre, apesar de que várias linhas foram ultrapassadas, né, enfim, nos últimos anos pelas Forças Armadas, né, então essa figura, né, que o João Roberto trouxe do vizinho que nos bateu, me parece bastante importante a gente lembrar disso e ficar atento a isso, né, nas próximas movimentações políticas. Pessoal, a gente chegou a 1h30 de live já, era mais ou menos o tempo que a gente tinha previsto, né, tem muitos comentários e perguntas entrando, e aí eu pergunto a vocês, né, fazemos mais uns 15 minutinhos para estender ou estamos satisfeitos já? O que vocês me dizem? Nós podemos fazer mais 3 intervenções bem rápidas, de uns 2 minutos cada um. Tá. Então, vamos lá. A Maria Pia pergunta sobre as polícias, né, as relações entre militares e polícias, e o Maurício Kenyatta acrescenta a pergunta dela, né, se as Forças Armadas devem ter também papel em questões de segurança, né, fronteiras, criminalidade urbana, enfim, se não seria mais interessante fortalecer as outras instituições de fiscalização, instituições do Estado, enfim, né? A Isaac Cano, grande admiração ao Hector, espera um dia integrar o GEDS. O Alcides manda um abraço para todo mundo, parabéns ao João Roberto pela obra, pela imensa contribuição que tem prestado à reflexão e ao debate sobre questões militares de defesa do nosso país. Na verdade, eu falei que o Alcides mandou um abraço para todo mundo, mas não, ele só cita o João Roberto aqui. Mas vamos lá. O Marcelo de Souza, ler o cenário de hoje implica entender a organização e a dinâmica do governo militar com um projeto de partido militar, né? Para entender o partido militar, basta pensar num partido político consistente, Maurício Kenyatta diz. O Alcides agora sim está mandando um grande abraço ao Hector, né? O Brasil é o único país da América Latina onde os comandantes das Forças Armadas assinam ordens do dia chamando golpe e ditadura de marcos da democracia. Comentário do Maurício. Várias pessoas estão elogiando a fala da Ana, realmente eu estava observando aqui e houve muitos elogios. Ana, parabéns. Marcelo Souza, neutralidade política, imparcialidade ideológica, isenção funcional, partidarismo absoluto, profissionalismo essencial, esses são os elementos das Forças Armadas democráticas, né? Estrita constitucionalidade, enfim. Uma pergunta para todos, qual o papel do Congresso diante da preponderância do Partido Militar, que iniciativas de normatização, né, de natureza legal podem evitar essa intromissão? Então, eu acho que é isso, pessoal. Todo mundo elogiando aqui, vários elogios, muitos comentários sobre o papel, enfim, do Santos Cruz, se encaixar ou não na frente ampla. O Marcelo de Souza está falando sobre isso. Eu vou parar por aqui, tá? Tem mais coisas entrando, enfim. A gente agradece muito a participação de todo mundo, os comentários estão bem intensos, né? Mas vou deixar vocês com essas. Quer começar agora, Ana?
já que os outros começaram nas anteriores? Posso, Juliana. Eu acho que com relação, vou começar pelo Congresso. Eu acho que, sem sombra de dúvida, o Congresso tem um conjunto de tarefas diante de si que vão para além da CPI, né, gente? Dá para dar uma endurecida, né, nessa CPI. Tem umas perguntas, assim, que a gente vê que alguns profissionais, deputados, estão desconhecendo um pouco de como as Forças Armadas funcionam. Mas hoje eu acho que eles têm pelo menos duas grandes tarefas para legislar, do ponto de vista da participação dos militares na política. A primeira, assim, e é razoavelmente consensual, porque diferentes bancadas já se manifestaram no sentido de impor uma quarentena. Aí tem divergência se é 4 anos, 5 anos, 7 anos, mas igual outras burocracias de Estado, um militar não pode ir assumir um cargo de natureza política e voltar para ativa, que é isso, o problema que a gente vê hoje, né? Hoje, quem estava depondo é um general de 3 estrelas da ativa. O certo era ele estar lá fardado, porque ele é um militar da ativa. Isso é fenômeno que só é possível uma vez que a gente não tem uma quarentena. Então, acho que essa é uma questão legislativa urgente que mereceria atenção. Uma outra, gente, as pessoas passaram a usar codinomes nas candidaturas, né? Então, aí tá lá, capitão, tarará, delegado, tarará, não sei o que, tarará. Você vota na instituição ou você está votando numa pessoa? Porque a gente elege representantes. A instituição Forças Armadas não me representa quando eu elejo um deputado que é capitão ou um deputado general. Então, acho que precisa também avançar na regulamentação nesse sentido. E aí tem muitas outras tarefas que o Congresso tem, que é para barrar todas as iniciativas que o Partido Militar, em concordância com militares eleitos também, tem partido militar no Judiciário, tem partido militar no Legislativo, tem levado adiante. E aí eu acho que eu tive a oportunidade de escrever um texto com o professor Hector sobre a questão da lei antiterrorismo, que eu acho, assim, um ultraje, ela literalmente criminaliza a ação política interna. Então, qualquer reivindicação por melhores condições de vida pode ser classificada como um ato de terrorismo, que não tem cabimento, uma vez que o terrorismo é literalmente para espalhar o medo na sociedade. Ações e manifestações sociais, elas são para tentar gerar simpatia, para ganhar adeptos, para pautas sociais, que seja por aumento salarial, por reforma agrária, por reforma urbana, moradia, saúde, saneamento. Então, assim, para qualquer pessoa que estudar sério terrorismo, é impossível classificar esse tipo de ação como ação terrorista. Outra pauta do Congresso, a questão da Lei de Segurança Nacional, agora está no Senado. Foi controverso o processo de discussão dentro da Câmara. Tem avanços? Lógico, gente. Quem que vai defender a existência de uma legislação que prevê a segurança nacional até hoje? É óbvio que é uma vitória que ela saia de pauta. Mas, por outro lado, o que a nova legislação carrega que tem muito ainda da velha? Que é a mesma discussão que a gente faz mesmo sobre a Estratégia Nacional de Defesa. O que tem nessa Estratégia Nacional de Defesa que está em tramitação, que carrega conceitos e valores, inclusive até termos, exatos da Lei de Segurança Nacional. Então, assim, tem uma pauta gigante que o Congresso pode atuar, e acho que esse é outro ponto, outra pauta que eu gosto de acompanhar junto com o Juliano, inclusive, já que a gente está aqui hoje. E com relação às polícias e às Forças Armadas, essa ideia de Forças Armadas multitarefas, eu tenho certeza que o Hector vai desenvolver brilhantemente, porque ele tem um texto perfeito sobre isso, que exatamente diferencia. Olha, não dá para... A ideia de aplicar Forças Armadas na segurança pública é muito distinta da ideia de aplicar Forças Armadas para missões de defesa, porque muda o armamento, muda a doutrina, muda a forma de organização. Eu, pessoalmente, que estudo educação, entendo que é inviável você pensar num momento de profissionalização, de especialização do trabalho, você formar uma pessoa para o alfinete ao foguete, como eles dizem. Eu acho que um conjunto de... Uma pessoa que é treinada para usar um fuzil que penetra, que perfura 3 pessoas em linha reta, não pode ser a mesma pessoa que vai ir lá abordar uma pessoa que eventualmente esteja portando drogas numa comunidade. Então, você acha que são doutrinas diferentes, armamentos, atrapalha tudo quando a gente faz essa confusão. Sobre as polícias, eu entendo que tem uma dimensão aí que pessoalmente, eu até me surpreendi com uma última pesquisa que saiu, que apontava uma queda da aprovação do bolsonarismo dentro das polícias. Já foi mais de uma pesquisa apontando isso, porque no nosso entendimento isso está uma coisa dada, né? Eu acho que existe sim uma preocupação real para que não aconteça no Brasil uma coisa parecida com o que aconteceu na Bolívia, em que a gente teve forças paramilitares ou milicianas, difícil de classificar nesse sentido, mas
atuando, e aí depois a gente vê as Forças Armadas surgindo como salvadores da pátria, mas eu também concordo, se eu não me engano, foi com a própria professora Maria Celina, que está aqui, que apontou essa dimensão de, olha, mas as polícias são estadualizadas, então é bem difícil construir uma correlação, uma organização que seja nacional capaz de dar um golpe nessas proporções. Mas eu acho que, sem dúvida, é aquela chave de texto, assim, né, para a gente ficar sempre prestando atenção. No mais, Juliano, fico muito feliz mesmo com o convite. Assim, seria melhor se a gente estivesse numa árvore e depois a gente fosse para uma maleta, mas já que não é possível, eu agradeço muito o convite. Para mim é um prazer estar com vocês. E assim, João, adoro dividir com você todos os espaços, a gente já virou duplo. E o Hector não tem nem o que falar mesmo. Assim, a minha maior inspiração acadêmica, sem sombra de dúvidas. Fico muito feliz de estar junto com ele. Obrigada, viu? Posso entrar, Juliano? Vamos lá, vamos lá. Então, assim, bem rapidinho, quer dizer, eu participei de alguns eventos muito interessantes, alguns deles fechados, né? Um deles foi com ONGs de vários lugares do mundo, em que eles fizeram, eu pedi para falar em português, e eles fizeram uma tradução simultânea, e basicamente eles queriam saber o que eles podiam esperar de um diálogo com os militares, e eu realmente disse que era melhor eles pensarem em outra coisa. Eles podiam até pensar nisso, mas eles iam perder o tempo deles, né? Tinha gente de vários lugares do mundo. Uma outra foi um evento com a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Nesse evento, quando me perguntaram sobre a polícia, eu falei, mas eu não sou o quinteiro de polícia aqui. Quem entende é o Adilson Paes, que está aqui, mas ele já saiu. Aí o Adilson não tinha saído, ele voltou e falou, não, professor, eu estou aqui ainda. Eu falei, duas perguntas então, Adilson. Agora eu estou falando aqui, mas eu quero. Em primeiro lugar, é grande a penetração do bolsonarismo nas polícias militares, viu, Ana? Porque as polícias civis que estão discordando do Bolsonaro e a Polícia Federal também, mas não a Polícia Militar. Tá? Ele falou, são bolsonaristas de alto a baixo. E eu fiz uma segunda pergunta. A hierarquia segura uma possível rebelião das polícias? Ele falou, não. Mesmo porque ele é de alto a baixo, por que eles vão segurar? Tá certo? Então, quando nós falamos que as Forças Armadas têm armas, porque a professora Maria Pia colocou essa questão das relações militares e polícia, eles têm armas, as Forças Armadas, mas a polícia também tem armas. Só que as Forças Armadas têm armas muito mais poderosas que as polícias. Num confronto entre polícia e Forças Armadas, é de se esperar que o poder de fogo das Forças Armadas, ninguém vai querer medir para ver se consegue, com fuzis metralhadores, enfrentar tanque de guerra, né? Eu não sei o que pode acontecer. Eu acho que o Bolsonaro vai tentar pôr fogo no país se ele tiver perspectiva de perder a eleição. Pode acontecer nisso as Forças Armadas escolherem um caminho esperto, que é garantirem, intimidar as polícias para já entrar com um certo grau de respeito no próximo regime, né? Na próxima situação política. Eu acho que se eu tivesse que marcar uma posição com relação a essa questão, eu diria, volto a dizer, que não se pode empoderar as Forças Armadas num novo governo. E as Forças Armadas, se querem mostrar alguma disposição para voltar para os quartéis e nunca mais entrar na política, elas têm que se afastar da campanha eleitoral de 2022. Isso é básico. Se elas participarem da campanha eleitoral de 2022, a coisa está muito ruim. Tá certo? Porque elas participaram ativamente das eleições de 2018. Então, basicamente é isso. Quer dizer, existe essa possibilidade dos militares aparecerem num confronto com a polícia como salvadores da pátria. Eles têm malícia suficiente para fazer isso. E eu lembraria também, Hector, que houve um manifesto de 340 generais dos Estados Unidos. Quer dizer, não é só a Europa, né? Eu acho que está na hora da gente começar a perceber que nós não damos conta da situação atual só pensando nos militares. Nós temos que estudar o que a gente entende. Mas a gente tem que começar a conversar com pessoas como o Adilson, como esse juiz do Rio de Janeiro, que é o Damasceno, que participei de um debate com ele, foi até ameaçado de morte agora pelo que ele falou sobre a intervenção no Jacarezinho, mas há temas correlatos. O Judiciário, a Polícia Militar, o Congresso Nacional, como disse aí o Marcelo, tá? Eu acho que agora a gente tem que começar a abrir o debate com especialistas em militares, com especialistas em outras áreas, para pensar o conjunto da situação, não é? Tem gente especialista em neofascismo e assim por diante.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer debater com vocês e espero que a gente se encontre presencialmente num futuro breve. Posso... Hector? Eu vou começar pelo último que falou o João sobre os militares norte-americanos, porque o Trump perdeu as eleições, mas não foi derrotado. Não foi derrotado. É decir, ele saiu muito fortalecido dessas eleições, ainda tendo perdido, e com uma estrutura internacional muito forte, muito forte. Então, acho que temos muita coisa para pensar e analisar no futuro, tanto nacional quanto internacionalmente. Com relação aos militares e polícias, eu acho que há uma distinção muito clara, é decir, obviamente que as duas estruturas institucionais e as duas estruturas da força são parte do monopólio da violência legítima. Há un único monopolio de la violencia que define, digamos, o Estado beberianamente, y ese monopolio tiene dos funcionalidades. Una es mantener el status quo nacional, es decir, dar segurança aos cidadãos, segurança da vida dos cidadãos y da dignidad dos cidadãos, inclusive do delincuente, que no deja de ser un ciudadano, es decir, internamente as questões se resolven de maneira jurídica, de maneira processual, e não existe o conceito de inimigo interno, que se introduz com o manual da lei da ordem, manual de operações da lei da ordem, que foi assinado por o chanceler Amorim, reintroduciendo o conceito de inimigo interno. Depois tirou, es decir, Abed mandó una nota advirtiendo lo que estaba aconteciendo. Mudó a palabra, no constó más esa palabra enemigo interno, más no manteve a noción, manteve o concepto permaneció, es decir, las Fuerzas Armadas tienen que anticipar los movimientos sociales, eso significa inteligencia interior. Y eso es gravísimo para la democracia, para la sociedad y para las propias Fuerzas Armadas. Es decir, porque el ejercicio específico de las Fuerzas Armadas es el despliegue externo, es decir, defender aquel status quo que significa aseguranza del ciudadano, esa estructura normativa que permite a previsibilidad interna, es decir, podemos funcionar socialmente con cierta tranquilidad, digamos, está cada vez más difícil, mas suponemos que eso que funcione correctamente, y una fuerza letal específicamente para defender ese status quo de decisiones externas que quieran influir las decisiones soberanas nacionales. Eso sería técnicamente, teóricamente. Mas lo que acontece es que hay una estructura de dependencia internacional en la cual las Fuerzas Armadas también se inseren como un actor principal no escenario secundario y un actor secundario en el escenario principal. Es decir, tenemos Fuerzas Armadas para actuar secundariamente en un conflicto internacional que se puede imaginar, cualquier conflicto internacional que se pueda imaginar, las Fuerzas Armadas, ainda con doctrina de la Segunda Guerra Mundial, tener una función secundaria, más primaria no teatro interno. No teatro interno. Es decir, son funcionales, como diría o que tenía preguntado o Leandro. No sé si serán aliados incondicionales de las élites, mas son funcionales a las élites, aquellas élites que tengan combinación con la estructura de dependencia del país. Mas en última instancia, esas Fuerzas Armadas serían en principio para cuestiones externas. Y es bon que sean, porque no pagamos nuestros impuestos para que ellas se especifiquen, se especialicen en la defensa externa, para combatir o inimigo y no para reprimir a los ciudadanos. Para eso no pagamos nuestros impuestos. Para eso se tienen que subordinar los designios políticos de aquel que es legítimamente electo para eso. Las definiciones de política externa son definidas por el poder político y no por el poder militar. Mas nos vemos que los militares decidieron con autonomía se inserir estructuralmente en las cadenas de comando de los ejércitos norteamericanos, en el comando sureste, como
vicecomandante de operaciones combinadas, de operaciones de cooperación sudamericana. Bueno, eso es una decisión que es una decisión política gravísima, por tanto, una deliberación política que fue tomada por los militares con absoluta autonomía. Y eso no es del gobierno Bolsonaro. Eso no aconteció durante el gobierno Bolsonaro, seamos claros. Esa autonomía es una autonomía histórica. Y lo que desean los Estados Unidos es esas fuerzas de multipropósito. Y multipropósito, como digo, son fuerzas sin ningún propósito. Y fuerzas sin ningún propósito se prestan a los peores propósitos. A fuerza, si no podemos tener una estructura armada, letalmente armada, muy cara, como son las Fuerzas Armadas, para multipropósitos. Para multipropósitos. No tenemos una estructura institucional suficientemente sólida como para tener un sistema judiciario operacional, operativo y eficiente. Si no es eficiente, tenemos que discutir la estructura del judiciario y no colocar a Fuerzas Armadas y crear esa estructura de macrocefalía a nuestro Estado. Es decir, no tenemos Fuerzas Armadas estúpidamente grandes para las necesidades que tiene Brasil hoy de defensa, y tenemos precariedades en la salud pública, en la educación, y mesmo na segurança. Mas na segurança estou me referindo a política de segurança, estrutura policial, estrutura judicial e de prisional. Não é minha especialidade essa, mas eu entendo que meu imposto que eu pago tem que pagar um bom sistema de segurança e um bom sistema de defesa. E quero discutir os dois. É decir, democraticamente se supõe que os cidadãos têm que discutir a política externa, a política de defesa e a política de segurança. Isso não acontece. Depois de estar com uma intervenção em Rio de Janeiro, ter a segurança em Rio de Janeiro, a violência em Rio de Janeiro não cessou, sino que aumentou, e há crimes políticos que ainda não foram esclarecidos. Em Rio de Janeiro, com a inteligência de Rio de Janeiro na mão. E isso não foi esclarecido. Por isso as coisas têm que ser melhor separadas, melhor trabalhadas. Precisamos realmente uma década de democracia pura, saudável. Eu não sei o que vai acontecer no 22, realmente não tenho essa capacidade de especular com o futuro, mas isto não vai ser resolvido em uma eleição. Esto no va a ser resolvido en una lección, esto precisa una educación cívica de décadas. O brasilero, y yo soy brasileiro, que conste, a pesar de mi sotaque, o brasileiro no está educado para vivir una democracia. No tenemos un sistema de votantes suficientemente ignorantes con medios de comunicación monopolizados, donde a disputas se resuelven los medios de comunicación monopolizados. Tiene Partido Trabajador. Para el Partido Trabajador no representa a los trabajadores, es un partido que se llama Partido Trabajadores. O Partido Militar sería muy diferente. Bueno, es inimaginable, eso es una fantasía de ciencia ficción para Netflix, me parece. Mas muy obrigado, Juliano, por esta posibilidad de encontrar tanta gente, tantos amigos queridos. Y espero que pronto podamos nos encontrar pessoalmente para churrasquear e tomarnos a cachaçinha e falar bobagem. Pô, dá até um ruim, né, de pensar nessas memórias aí, né, porque, enfim, parece que esse dia ainda vai demorar um pouco, infelizmente. Mas só tenho a agradecer a vocês, foi muito bacana o debate, recebi várias mensagens, Antônio Jorge pediu para eu externar aí o abraço dele a vocês, tivemos na audiência, né, muita gente boa no assunto, a Anaís Passos, a Angélica Tostes, enfim, muitas pessoas aí que têm pesquisado essas temáticas, que têm falado sobre elas, muitas participações que infelizmente não tive condições de trazer, já são quase 2 horas de live, né,
tenho só a agradecer a vocês, aprendi muito com a conversa de hoje, e tenho certeza que todos que estiveram na audiência, todas, e aqueles que vão ver também nos próximos dias, né, os nossos vídeos têm ficado no YouTube, têm tido uma audiência muito grande, às vezes bem maior do que ao vivo, né, tem tido uma audiência durante aí semanas e meses, né, então, muito a agradecer, à disposição de vocês, a disponibilidade, o horário sempre atrapalha um pouco, né, esse fim do dia. Aqui em casa eu tenho que agradecer também a minha esposa Luciana, que está lá com os 2 meninos nesse exato momento, né, então a gente tá trabalhando de casa, não é algo fácil, né, traz toda uma série de dificuldades, a gente normaliza essas dificuldades, mas sempre é importante, porque é um agradecimento especial que a gente tem que fazer às nossas famílias que estão sem a gente, né? Agora à noite, o pessoal da audiência também parou o que estava fazendo em casa, e a gente está submetido a uma overdose de lives hoje em dia, né? Então, só agradecer a todo mundo, pessoal, é um tema urgente, e finalizo lembrando, né, da obra, o pessoal do GEPS, aqui a nossa equipe técnica, quem eu agradeço também muito, por toda a disponibilidade, né? Mandou de novo o link aqui do site da Alameda Editoria. É uma obra que, como o professor João Roberto falou no início, não é destinada a esse momento específico, é destinada a um padrão histórico no Brasil, né? Um padrão histórico de participação das Forças Armadas na política. Muito interessante que nós estejamos formando cada vez mais pesquisadores. Eu acho que um evento como esse contribui para isso, né, para formar pensamento crítico sobre o papel dos militares em uma democracia que deveria já, pelo seu tempo de duração, estar mais madura do que está, mas espero que com esse tipo de contribuição nós tenhamos, né, feito o nosso papel como acadêmicos, como pesquisadores que somos, de trazer um pouco mais de reflexão na sociedade ao atingir esse objetivo sobre o qual o Hector falava agora no final, né? O amadurecimento da nossa sociedade, do nosso pensamento crítico. O professor João Roberto tem muito de responsabilidade por essas contribuições que tem feito ao longo da sua vida, né? Hector também, Ana também, né? São todas pessoas aí que temos muito a agradecer pelo papel social que vem cumprindo, né? Ficamos por aqui, pessoal. Agradeço a toda a audiência, agradeço em especial aos 3 participantes, Hector, Ana e João Roberto. Parabéns pela obra, João, e a todos que com ela contribuíram. Abraço a todo mundo, pessoal. Valeu, muito obrigado, hein?